Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Eleve-se, um programa que traz, através da experiência de vida das pessoas, o propósito de conectar as pessoas, de trazer experiências de vidas, de trazer histórias que realmente fazem com que a gente se perceba na possibilidade da evolução, na possibilidade da mudança, dos recomeços. E hoje a gente tem um entrevistado muito especial, porque em pouco tempo de contato eu já desenvolvi bastante carinho e fico muito feliz com a participação dele e com gratidão por ele ter aceito o convite. Então a gente tem aqui hoje um empresário há quase 20 anos, esposo da Graciela, pai da Manu e do Victor, por quem eu desenvolvi muita curiosidade de conhecer desde a primeira vez que eu ouvi falar. Porque na fala sobre esse profissional, sobre essa pessoa que está aqui hoje, sempre ouvi sobre traços de simplicidade, sobre um profissional, uma pessoa que tem um olhar sobre o senso do coletivo, sobre o engajamento das pessoas, sobre a gente ser mais realmente do que essa figura única, né? Que tá aqui desempenhando papel, né? Como pai, como esposo, como profissional, mas realmente conectado em algo maior. Então, gente, nosso convidado de hoje é o Leandro Perger. Uau. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, Karine. Reforço as minhas palavras de muita gratidão. Tá bom. Admiração pelo pouco que eu conheço, a gente tem muito para conhecer ainda, se Deus quiser poderemos, né, convivendo nessa comunidade, convivendo com as pessoas que a gente tem em comum. Isso aí. E quero te dizer que a gente teve algumas falas, né, pessoal, introdutório ao programa, onde o Leandro já, baseado em alguns contatos profissionais que a gente teve, e até mesmo nessa fala introdutória, trouxe um pouco do que ele se conecta, e o convite de hoje é falar sobre propósito de vida. Então é isso que a gente quer conhecer de ti, Leandro, entender assim, dentro do que tu visualiza como propósito de vida, onde começa esse fio da meada, né? Tá bom. Conta pra nós. Fico muito feliz pelo convite, fico muito feliz por dividir um pouco a minha história, o que eu acho, o que eu sinto com as pessoas, com os empresários farroupilhenses, né? E levar um pouquinho dessa experiência, como você falou, né? Afinal, já são 19 anos de carreira, né? E a gente vem procurando, vem buscando um algo maior, né? Faz uns 2 anos para cá que eu comecei a tentar mudar um pouco a minha vida, e foi aí que entrou essa palavrinha mágica, né? Que é o propósito. E no fim a gente fica se perguntando, mas afinal o que é o propósito, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o que significa para mim esse propósito e como eu organizo minha vida para que eu consiga ter uma vida um pouco melhor, ou seja, uma vida plena, né? Então o propósito para mim, ele funciona assim, ó. Eu percebo que existem 3 tipos de propósito, tá? Tem o propósito de Deus, onde que o propósito de Deus o que é? É onde eu prospero e as outras pessoas as quais estão ao meu redor, elas prosperam também, certo? Faz sentido. Tem o propósito que ele é individual, onde só a pessoa prospera, e tem aquele propósito que onde a pessoa não prospera e ninguém prospera. Aí a gente chama o propósito lá do lado mal. Então, Karine, quando eu percebi isso, quando eu comecei a estudar sobre isso e comecei a aplicar algumas coisas que eu aprendi, a minha vida começou a mudar muito. Então, propósito, na verdade, tem a ver com pessoas. Comecei também a fazer alguns estudos bíblicos, né? E nisso você percebe, estudando lá, Jesus veio para nos salvar. Olha um propósito melhor que esse, não é verdade? Agregador, né? E aí o que a gente faz pelo próximo? Se ele veio e morreu na cruz por nós, que foi o próprio Filho de Deus, então por que a gente tem que se elevar daqui um pouco, ser mais que os outros? A verdade é que a gente é tudo igual.
Somos Ou, pessoas, posso fazer um complemento? Ou com se for para certeza. elevar, que seja elevar trazendo os demais junto. Na plenitude aí, na Exatamente. plenitude. Isso aí, Exatamente. ou deixar transbordar, trazer pessoas junto conosco para esse propósito. Então, dentro deste propósito, eu dividi ele em 5 grandes pilares, né? Que o primeiro, então, é espiritualidade. Eu acho que a gente tem que estar sempre conectado com o nosso Criador. Uhum. Segundo, família, né? Como todo mundo diz, e ninguém vive sem família. Todo mundo precisa ter Perfeito. uma boa base familiar. Depois eu posso passar de novo e falar um pouquinho cada um o que que eu faço para isso acontecer, né? Terceiro ponto, saúde, né? A nossa Uhum. saúde mental, a nossa saúde física, será que é importante? Será que se a gente não tem a saúde e tem as outras, funciona? Uhum. É nesse sentido, né? A gente procura buscar um todo. Em quarto lugar, é a nossa profissão. A gente precisa trabalhar, né? A gente precisa levar o nosso pão para casa de cada dia. E em quinto lugar, a sociedade, né? Nos doarmos um pouquinho para a sociedade, nos doarmos um pouco para os amigos. Então a gente Uhum. tem que trabalhar um pouquinho. Esse é o ponto que eu vejo e que de 2 anos para cá comecei a estudar fortemente em cima disso, né? Então agora vou falar um pouquinho do que eu faço com cada um desses propósitos, pode Claro, ser? claro que sim, por favor. Inclusive, a gente quer muito ouvir isso, né, Leandro? Porque a gente até queria entender também de ti Uhum, esse teu estudo há 2 anos. Se tu puder dar o caminho, assim, né? Tu falaste que tu estudou a Bíblia, que tu te dedicou. Para sim, quem realmente, assim, se conecta com isso, de estar buscando, assim, ó, um caminho. Poxa, que legal, o Leandro tá lá há 2 anos fazendo essa leitura, aprofundou. Hoje ele tem uma visão clara, estruturada, ele consegue perceber pilares, né? Família, saúde, espiritualidade, sim. sociedade. Para quem quer dar esse passo, mas de repente não sabe por onde começar, queria que tu contasse agora Com dentro do que tu certeza, com faz. certeza. Como que as pessoas podem dar esse passo a mais Sim. mesmo? A gente ainda tem muito a melhorar, né? Sempre, né? A gente Oh, é uma evolução diária, a gente vai aprendendo todos os dias um pouquinho, mas tem que dar aquele pontapé inicial e depois que dá esse pontapé inicial, olha aí, já se passaram 2 anos, né? Então vamos lá, como é que a gente estuda, né, a palavra? Vamos começar lá pela palavra de Deus, espiritualidade, né? uhum, Então, a espiritualidade não é simplesmente, eu vou rezar ou eu vou ter fé, né? Nesse sentido, o que, que é de fato que eu faço? Espiritualidade para mim é olhar para aqueles personagens que estão ali na Bíblia, olhar para Deus, o que, que é que de fato ele fez por nós, o que, que ele faz por nós e também para o seu filho que está aqui, Jesus, porque uhum, muitas vezes a gente olha para a Bíblia, por exemplo, a gente lê sobre aquilo, mas a gente não compreende nada. uhum. Então, aquele olhar por trás de todas aquelas palavras, por que é que ele disse aquilo, por que é que ele fez aquele milagre, o que é que ele quer dizer que a gente pode buscar e aplicar nas nossas vidas. Nos dias de Tu entende que é hoje, muito nas diferente relações, claro que do é. que só dizer assim, eu tenho fé, eu acredito, mas eu não busco, eu não aprofundo. Então eu tive a sorte, né, de conhecer pessoas, porque a palavra também ela vem através de pessoas, né? Uhum, E hoje eu tenho um mentor espiritual que ele me explica, né? Não é assim, eu acho. Ele vai e diz, não, tá aqui escrito, ó, é assim que funciona. Isso faz mais de 2000 anos que tá aí, uhum, que traz essas coisas boas pra gente, né? Então ele vem e explica, tanto é que após 2 anos a gente é um grupo célula, né, que a gente chama. 2 anos depois, eu sou um dos líderes desse grupo célula. Então, eu estou legal. começando também a ensinar outras pessoas a entender aquilo que se a gente só lê, a gente não vai entender. Muito Então, de bem. fato, não é algo superficial, é algo mais profundo. Vai lá aprofundado. Não tem nada a ver assim com religião. A gente olha Uhum, para a Bíblia,
lê ela e tenta interpretar o que está escrito lá e tenta colocar no nosso dia a dia. Eu, como empresário, eu sempre procurei alguém para seguir, né? Lembra que a gente fala as mentorias e tudo mais, ou segue uma pessoa. Não tem nada contra seguir, eu sigo muitas pessoas boas que falam, mas assim, perfeito, não tem como a gente seguir a Cristo, aquelas palavras que estão lá, né? O que ele diz, por exemplo, estava estudando inclusive hoje, né? Seja sempre prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Nossa. E o que está tudo por trás disso. E aí quantas vezes a gente fica assim, quando vai falar, né, está no meio daquele problema, tu vai falar, opa, tardio para falar. Pensa um pouco, reflete, Que baita mensagem, Leandro. né? Reflete sobre isso. Então nos ajuda muito a resolver todos os nossos problemas do dia a dia, nos ajuda a ser muito mais prósperos, né? Porque a gente, muitas vezes, depois que falou. Para voltar atrás com aquela palavra e corrigir, pode ser que seja tarde, pode ser que você, né, não consiga mais. Então, uma vezinha por semana, a gente se reúne, a gente estuda sobre um capítulo, né? E a gente procura aplicar aquilo lá. Então, essa é a parte espiritual. Então, depois tem a parte familiar, por exemplo, né? A gente diz que a família é a base de tudo, e realmente a família é a base de tudo. E eu comecei a entender também que tem que dar uma atenção melhor, maior para a esposa, para os filhos, né? Afinal de contas, quem é que a gente vai deixar no mundo? São eles. Eles são o futuro, né, do nosso mundo. Então, algumas pequenas, eu não vou falar tudo, né, mas algumas pequenas coisinhas que eu fiz em casa e que estão dando certo. Por exemplo, chega ao meio-dia, eu achava um pouco de besteira esse negócio de orar no almoço. Mas sabe o que eu aprendi? Que quando a gente ora antes de fazer a alimentação ali, o almoço, é uma forma de agradecer. E não é que quando a gente começa a agradecer, a gente começa a ser mais feliz? Sem dúvida. E quando a gente tem o filho de 3 aninhos lá que começa, Senhor, obrigado por esse alimento, a gente já começa a ensinar as crianças a desenvolver aquela gratidão. Então ele não vai ser um adulto que ele vai precisar mais e mais e mais. Ele aprende a ser feliz com aquilo que ele já tem. Então não é só o fato de, eu vou orar pelo alimento. Não. A gente aprende a gratidão já desde pequeno. E a minha filha também, porque lá em casa é assim, é um dia de cada um, né? Ai, que Eu sou na lindo. segunda, na terça é o meu filho Victor, na quarta minha esposa, Que na roxinho ele quinta... é, que amor. Não, e que lindo, né? Agora, me imaginando, assim, no papel de mãe, que sou também, do meu esposo. É A isso. gente não pratica ainda, mas assim, eu te confesso que toca, né? Toca no fundo do coração. Quer dizer, a gente até pratica, mas não está regular. Então, Sim, assim, sim. fiquei projetando, e esse é o intuito do Eleve-se também, né, gente? De novo, é não dizer o que é certo, o que é errado, o que deve acontecer no lar de cada um, dentro da estrutura de cada um, com muito respeito, né, Leandro? Mas contar o que dá certo pra gente e o que a gente pode estar gerando de inspiração, de motivo para as pessoas estarem buscando algo que vá realmente agregar valor no seu convívio familiar. Pra mim, hoje, tu tá agregando com essa história, porque eu consegui imaginar no Victor, que é um pico roxinho, né? Talvez meu filho também tendo essa prática e todo o sentido do mundo, isso que tu tá falando, assim, dos nossos pequenos crescerem, sabendo tatear realmente com gratidão o que eles têm. De fato que tem valor também, né? O valor ali. Muito legal. A muito legal. gratidão, ele agradecendo ali, nossa, a minha filha também faz uma oração assim lindíssima, né? Ela melhorou muito assim a questão de postura, né? A gente até tava falando, né, como é difícil a gente vir aqui falar em público. E é uma das maneiras também que eles começam a treinar, é de dentro de casa que a gente aprende para fora, né? A gente tem lá
uma pessoa também que é a Denise, que faz o nosso almoço, que está sempre conosco, uma pessoa maravilhosa, está sempre orando com nós, cuidando dos filhos. Então é o valorizar, né? Todo mundo sente-se como uma família, né? Outra técnica também que a gente aprende, né? Por exemplo, a gente tem problemas todos os dias, né, nas nossas vidas. Então, chegar em casa, antes de entrar, colocar aquele sorriso no rosto, né? E dizer aquele bom dia, boa tarde, porque eles são os teus espelhos, a tua família é o teu espelho, né? Então, se você chega triste, eles vão acabando ficando triste. Se você chega alegre, eles estão aí alegre e vão te É alegrando contagioso. cada vez mais, contagioso, É né? verdade. E a gente entrega e a gente recebe, e é um processo contínuo, né? Em É, todas as faces, na verdade, né? Tanto na entrega do negativo quanto na entrega do sim. positivo. Então Então, percebe que não precisa fazer grandes coisas assim para a gente poder melhorar um pouquinho mais dentro da nossa própria família. nessa fala que tu traz, até agora só validou exatamente aquele sentimento da simplicidade que eu sempre ouvi quando citava-se o Leandro. Uhum, Exemplos do dia a dia, exemplos de solução de desafios profissionais, porque foi num treinamento e desenvolvimento, numa fala da Jaque e da Eliara, que eu acabei, porque eu, né, não convivo aqui na Sociedade Farroupilha há muito tempo, na comunidade, sim. então, né, a gente vai despertando interesse, assim, por pessoas, né, por pessoas mais próximas, mais queridas, às vezes primeiro, e aí foi nessa fala que eu ouvi muito de simplicidade. Então, tudo que tu tá trazendo até agora, né, de pequenas rotinas no dia a dia da família, Uhum. da própria questão do quanto a gente não precisa para a gente buscar e praticar a espiritualidade, a gente não precisa ter uma referência grandiosa, onde tem que ter um investimento, tem que ter o tempo tal. É algo que a gente faz por si, né? Ouvindo Sim. assim, e faz por si e vai trazendo os seus e vai fazendo esse Vai contágio trazendo acontecer. para plenitude, né? Para soma de um todo aí que nos deixa mais feliz, né? Então Muito até agora eu bem. falei sobre espiritualidade, eu falei um pouquinho Família. sobre a família, né? E a gente não pode deixar de lado também a nossa saúde, né? Oh. E aí que chega que eu percebo assim que muitos são as pessoas, empresários, inclusive, né, que a gente conversa, que não fazem nenhuma atividade física, não fazem nada, né? Só que lá na frente eu acho que vai sentir essa falta, vai sentir essa falta. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não te- eu acho que é questão de organizar, né? Eu além de tudo que eu faço academia todos os dias, Nossa. né? Então é questão organiza. Eu não vou lá assim, porque eu quero, né, ter um Uhum. corpo definido. Não, eu vou pela minha saúde. Não tô Uhum. lá assim, porque tem que carregar os pesos, isso. Pensa, foca naquilo que realmente importa, foca na tua saúde, né? Que tudo funciona. Outra coisa, a gente tem que driblar essa questão da biologia e trazer ao nosso favor, não acha? Uhum. Por exemplo, como é que se eu tô lá com uma dor de estômago, por exemplo, que isso acontece muito por causa do nervosismo, a gente toma muito café, isso que a Estresse. gente vai para uma reunião, tá lá numa reunião com aquela dorzinha de estômago, o teu cérebro tá mandando informação lá pro estômago. Isso aí. E a gente não consegue se concentrar a ponto de tirar o maior proveito daquilo. Então não adianta a gente ter muito de uma coisa e pouco de outra. Então tem que também tirar aquele tempinho, cuidar da alimentação, cuidar um pouquinho do corpo, cuidar de nós. Se não chega lá na frente, a gente não tem É nada. verdade. E aí agora eu É, peguei o olha aí, chapéu, ó. coloquei, porque é verdade. Disciplina, né? É isso mesmo. Disciplina. Tem toda a A razão. gente tem que ter o hábito, né? O hábito que vai virar a disciplina depois que a gente vai continuar fazendo. Até porque a gente que estuda, que fala bastante sobre isso também, nos treinamentos, desenvolvimento, nós temos a questão da saúde emocional, né? Então, que tá bem assistida pela questão Uhum. da conexão com a espiritualidade, de buscar as respostas, de contextualizar no dia a dia o que a gente pode estar trazendo, então, né? Desde
dos primórdios lá, de como Jesus Cristo, como se percebe, né, na leitura da Bíblia, mas também cuidado físico, porque a relação deles é muito importante, né? Assim como É, muitas vezes a gente acaba percebendo uma conexão muito forte só com o físico, sim. que também tá dentro da história de cada um, do propósito de cada um, do tempo de cada um, Uhum, uhum. mas desassistido o emocional. Então, o Leandro vem trazendo para nós aqui, perfeito, a questão do equilíbrio, né? Espiritualidade, família, físico, É aí tu isso falaste do aí. profissional. É, profissional. Bom, essa é. Isso eu venho trabalhando já há 19 anos, né? Quando descobri o meu próprio propósito dentro da vida profissional, né? Que é proporcionar saúde às pessoas, levar saúde através dos nossos produtos, né? Que são purificadores de água e feito de pessoas para pessoas, né? Uhum. Então, se a gente encaixa um pouquinho de cada do que eu estou falando dentro da nossa vida profissional também, primeira coisa, a gente vai valorizar as pessoas, né? A gente vai olhar para as pessoas que estão lá dentro e a gente vai tentar proporcionar para elas um ambiente agradável, né? Um, além do local agradável de trabalhar, um plano de carreira onde a pessoa possa crescer, ela possa ter voz para estar colocando as suas ideias, né? Então, por exemplo, todos os dias de manhã a gente tem um programa dentro da empresa onde as pessoas se reúnem ali e vão dizer o que estava bom ontem e o que a gente pode melhorar para hoje. E Excelente. focando sempre em treinamentos, né? Com a própria Elevas, a gente já fez um treinamento no comercial, outros treinamentos na parte de produção, né? E no entanto que a gente, para comprovar tudo isso e para buscar mais melhorias ainda nesse sentido com pessoas, a gente se inscreveu no GPTW, que são as melhores empresas para trabalhar, né? E a Uhum. gente conseguiu. O ano passado a gente ficou na 7ª posição de empresas aqui da região da Serra Gaúcha, né? E esse ano a gente está disputando, né, no ranking um estadual, né? Em um ano, né? Que Esse é maravilha. o segundo ano. Uhum. Só que assim, né, a gente vê esse ano principalmente é um ano que está sendo extremamente difícil. A gente percebe dentro da nossa empresa com tudo que a gente tem, com tudo que a gente faz para o colaborador, para nós mesmos, a gente percebe esse ano pesado, né? Esse ano de Uhum. pandemia, onde as coisas também estão aumentando, né? A própria alimentação está aumentando. Então, isso tudo acaba gerando um desconforto para Desestabiliza mim, como um né? todo, né? Apesar de todo esse equilíbrio para mim e para toda a equipe também. Então, nós tentarmos buscar de volta, resgatar todos os dias aquela harmonia, né? Sermos sensíveis e de tá, mas o que está acontecendo? Vamos lá, vamos pegar junto, né? Uhum. E trabalhar com a equipe é como Jesus fez, né? O que Jesus faria? Exatamente. Foi Ele ia lá e ia buscando. resgatando. É o pescador de gente, né? Vamos lá, a É, gente vai vencer essa batalha. Então, a vida profissional era assim, para mim, né? De 2 anos para cá, era o que estava no topo, né? Na parte mais alta, assim, da pirâmide, era o que eu focava, né? Aquela coisa, eu quero ser um profissional bem-sucedido, quero ter uma empresa, né? Até porque nós homens, né? Agora também vocês mulheres têm aquilo de, eu quero levar o sustento para casa, né? Eu quero uhum. parecer. Agora mudou, né? Agora tá tudo igual já. E que bom, né? Sim. Que isso tenha acontecido, né? Então esperamos, né? Que também a vida profissional daqui um pouco a gente consiga também inspirar outras pessoas, outros empresários. A gente está fazendo juntamente com a SIX, né, qual faço parte do comitê da, das empresas, né, ali do COPEM, né, a gente faz o network, então a gente visita uma empresa, a gente pega as coisas boas que eles têm, a gente traz para as nossas empresas, a gente visita o outro, né, Uhum. e sempre fazendo ações
para que a gente consiga se ajudar, os empresários, né? Então eu acho que há um futuro aí, a gente aprender bastante para depois também passar um pouquinho mais para as outras empresárias, né? Com a ajuda também de vocês Muito da legal. Elevas, né? Se Deus quiser, estaremos lá. Isso aí. Estamos já, né? Estão juntos já no Leandro, nosso deixa eu te grupo. perguntar, assim, uma coisa que eu fiquei com dúvida. Dentro de grau de dificuldade, assim, porque a gente sabe que no que tange a gente, né, ao indivíduo, a gente buscar esse equilíbrio da espiritualidade, da saúde, do convívio social, do profissional, a gente vai aumentando a passos largos o desafio quando a gente vai pro ambiente, né, esposa, a Graciela, né, como a gente Isso. falou, a Graciela, os filhos, dentro do aconchego do lar é mais fácil, né, tu vai trazendo, mas tu tem um grande desafio como empresário, de fazer a entrega, de pescar, né? De fazer essa questão de trazer as pessoas, mas a gente não pode, né? E com certeza tu não faz, porque a gente já sabe como é que é. A gente não pode demarcar isso como o território é ou não é, né? De espiritualização, de cuidado com a saúde. Como que tu sente isso no teu entorno, assim? As tuas maiores desafios, se eu fosse dizer assim hoje, é no profissional de conseguir fazer com que as pessoas tenham esse olhar para si como os pilares da vida, no social, se pudesse deixar uma contribuição assim, como que tu consegue fazer com que as pessoas se conectem com isso? Principalmente aquelas que têm sim. mais convívio contigo. Sim. Na verdade que funciona assim, né? Eu não tento fazer com que as pessoas se conectem a mim. Eu tento fazer o meu melhor para que eu sirva de exemplo para as pessoas. Perfeito. Entende? Então,